itinerário do Sermão da Montanha. Desde o domingo passado, Jesus fez essa experiência de subir ao monte, sentar-se, e ali então começou a ensinar os seus discípulos. É interessante termos a cena do domingo passado na cabeça, para que nós tentamos lembrar que a experiência do monte é a experiência fundante da realidade da relação de Israel para com Deus. Porque eles recordam de quando Moisés os libertou do Egito, os conduziu pelo deserto, pelo mar, pelo deserto, e ali no deserto ele sobe o monte Sinai e recebe de Deus as tábuas da lei. Então Moisés é este intercessor entre Deus e o povo. Jesus assume este papel, lembrando que Mateus, ele está escrevendo para uma comunidade judeu-cristã, uma comunidade que tem como fundamento essa experiência da religiosidade de Israel. Então, para eles, é primordial ver, então, Jesus, o Messias, tendo este papel de novo, agora não mais como intercessor, mas o próprio Deus, que então se revela, se desvela a partir dos ensinamentos de Jesus. E é interessante lembrarmos no domingo passado que Jesus não fala para todo mundo. O texto vai dizer no domingo passado que tinha uma numerosa multidão, então seus discípulos se aproximam e aos discípulos Jesus começa a ensinar, nesse sentido de que para sermos discípulos é preciso nos aproximarmos de Jesus, seguirmos Jesus, não só sermos espectadores de Jesus, é preciso estarmos perto, estarmos próximos. No domingo passado, as bem-aventuranças se tornavam como que um projeto, um programa de discipulado. Ali, nas bem-aventuranças, aos moldes, se assim o quisermos, do exemplo dos 10 mandamentos antes dado a Moisés por Deus, agora Jesus apresenta este itinerário a qual o discípulo, ou aquele que se propõe ser discípulo, deve seguir. Hoje, Jesus muda o seu foco e não mais está no conteúdo do ensino, ou do discipulado, mas no próprio discípulo. E aí ele apresenta 2 símbolos para nós nesta liturgia de hoje. E é interessante vermos como Jesus diz e como Mateus escreve isso no seu Evangelho, porque ele não diz assim: olha, você que quer ser discípulo deverá ser, ou você que quer ser discípulo terá que ter. Não, Jesus diz: vós sois. Aqui, o pressuposto então que nós entendemos é que Jesus está dizendo assim: sal da terra e luz do mundo é essência do discípulo. Ele é sal da terra e ele é luz do mundo, faz parte do ser do discípulo. Ou seja, se não somos sal da terra, se não somos luz do mundo, nós não somos discípulos de Jesus. Daí é muito importante então entendermos estes 2 símbolos. Qual era a função do sal? Tanto no tempo de Jesus, mas também em certa parte para nós. O sal, para o tempo de Jesus, tinha pelo menos 3 funções mais específicas. A primeira e mais óbvia delas, como de lá e de cá, dar sabor aos alimentos. A segunda coisa que era muito importante lá no tempo de Jesus era para a conservação destes alimentos. Lembremos, no tempo de Jesus não tinha geladeira. Então a carne, para a carne não apodrecer, eles salgavam a carne para que ela não apodrecesse. E depois, o sal não é uma coisa como temos hoje, que em qualquer cantinho nós arruma e sal a gente tem, inclusive dá para os outros, tem ouro e sal. Sal no tempo de Jesus era uma coisa interessante, daí lembremos a palavra salário, que vem desta ideia da quantidade de sal que se ganhava em troca de alguma realidade, de algum serviço, de alguma situação. O sal era uma mercadoria de troca para as relações que se estabeleciam de trabalho. É interessante então vermos que, ao dizer que o discípulo deve ser sal do mundo, Jesus tem em mente essas realidades. Só que tem um detalhe: eu não sou cozinheiro, não sei ligar um fogão.
Mas eu sei que se tiver uma crosta de sal em cima da minha comida, os hipertensos que estão aqui caem 3 km de distância no chão e a gente não dá conta de comer. Ou alguém que come comida com uma crosta de sal em cima. O cristão não é a nata da sociedade. O cristão não está superior aos demais. O cristão tem que saber a medida certa para poder então salgar o mundo, dar sabor ao mundo. Porque a outra realidade é bem verdade, né? Me perdoem aqui os hipertensos, mas uma comida sem sal é horrorosa. Não dá. Desce com muito custo, mas é muito ruim. É preciso saber a medida certa a qual nós então nos colocamos no mundo. E é óbvio que o sal, para cumprir a sua função, ele deve desaparecer. Ele deve se dissolver na comida. Entendemos que nós, cristãos, devemos nos dissolver na sociedade a qual nós estamos inseridos. Sim, gente. É tarefa nossa de cristão meter o bedelho na política. É tarefa nossa de cristãos meter o bedelho na história. É tarefa nossa de cristãos meter o bedelho na sociedade. Nós devemos dar sabor às instâncias deste mundo. Dar sabor. Não querer estar por cima. Na medida certa, devemos nós irradiar sabor neste mundo, para que ele se torne cada vez mais digno deste reino e para que ele se preserve, se conserve no caminho de Jesus Cristo. É tarefa nossa, de que aqui estamos nos domingos, de que viemos a esta casa, de que aqui escutamos esta palavra, de queremos então trazer em nós o grande e delicioso sabor de Jesus Cristo. E para isso é preciso que nós nos permitamos dissolver na sociedade a qual estamos inseridos. Se o sal tem uma função, é interessante que a luz parece que tem uma realidade completamente contrária. Ao invés de desaparecer, a luz ela tem que aparecer. Afinal de contas, se essas lâmpadas que aqui estão estivessem enfiadas debaixo dos bancos, elas não trariam a luminosidade que precisaria para este ambiente. Mas também a luz depende muito da sua intensidade. Porque se aqui fosse uma luz aiada assim, daquelas forte, igual o holoforte, todo mundo aqui ficaria ceguinho, enxergaria o padre. Mas se nós estivesse de noite e essas luzes estivessem muito fraquinhas, vocês também não enxergariam o padre. Também a luz precisa da sua intensidade correta para que ela possa cumprir o seu caminho. E tanto o sal quanto a luz, nenhum dos dois exercem a sua função para si mesmos. O sal tem que dar sabor aos alimentos. A luz tem que irradiar o ambiente onde ela está. Os dois não são para si próprios. Amigos, nós não somos cristãos para nós mesmos. Nós não somos cristãos para nos salvar egoisticamente, a nós e pronto, acabou. Você não está aqui para buscar um pedacinho do céu. O cristão é aquele que é aquele que deseja ir ao encontro do outro, para trazer ao outro Jesus Cristo, para levar ao outro Jesus Cristo. Essa ideia besta de que vem proliferando, principalmente depois da pandemia, de que basta eu e Deus, eu com meu celularzinho, meu cobertor 4 horas da manhã está resolvido, isso não é ser cristão. Pode ser qualquer coisa, mas não é ser cristão. Ser cristão é estar aqui, é viver aqui. Foi assim que Jesus Cristo quis. Ele quis que nós estivéssemos aqui, lidando com as mazelas uns dos outros, com gente feia, com gente bonita, com gente chata, com gente legal, mas é aqui. A fé em Jesus Cristo pressupõe ir ao encontro do outro e saber relacionar-se com o outro. É aqui que nós aprendemos a dar conta de lidar com o mundo, com as mazelas que encontramos pelo caminho do mundo.
fé em Jesus Cristo pressupõe desorbitar-se de si mesmo, sair da nossa zona de conforto e nos relacionarmos, dando sabor e irradiando Jesus Cristo ao mundo. Se nós tivermos esta coragem de nos tornarmos verdadeiramente a beleza de Jesus Cristo nesta história, teremos a certeza de que daremos tanto sabor a este mundo, que muitos serão atraídos pela luz de Jesus Cristo, graças a nós que a partir dele iluminamos o lugar onde estamos inseridos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,